Fala, galera do nono ano. Nós estamos vendo o capítulo responsável sobre a formação das equações, que podem ser ácidas, básicas. Nós vimos na aula passada algumas características das equações relacionadas aos ácidos. Lembra, nem todo ácido quer dizer que vai corroer matéria. Na sua grande maioria, sim. São substâncias degradantes. Lembra também que toda vez que há quebra do ácido em meio aquoso, ocorre liberação de substâncias, principalmente de gás carbônico. E para ser um ácido, nós vimos que ela principalmente possui hidrogênio, né? Isso é tudo uma forma de formar, uma forma de fazer íons. A gente chama isso de ionização, que é quando ocorre a formação de novos íons. Eu posso ter ácidos com um hidrogênio, com dois hidrogênios. A gente viu que tem os monoácidos, tem os diácidos, tem os triácidos, os tetraácidos. Quanto mais hidrogênios a gente vai colocando, maior será a quantidade, a capacidade de formar acidez. Beleza? Então, basicamente, são essas características que os ácidos têm. Poder de corrosão, nem todos têm, mas possuem. Liberação de gás carbônico nas suas reações. Presença de hidrogênios, os chamados H+. Lembra que a gente falou que tem alimentos mais ácidos que outros? Tem. Abacaxi é muito ácido. Por que o seu estômago fica muito ácido? O seu estômago fica muito ácido porque ocorre uma liberação de hidrogênios, uma liberação de H+. O ácido, ele neutraliza a base. A base neutraliza o ácido. Eu estou com uma acidez estomacal, uma azia, eu tomo uma substância básica para que haja neutralização. Então, um ácido neutraliza uma base neutraliza um ácido. Então, são substâncias concomitantes, quer dizer, uma atua sobre a outra. Okay? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aqui para a gente ver de que forma poderá vir isso na prova da gente. Tranquilo? Na primeira questão, ele fala que formação de íons é sempre, íons ácidos, é sempre dentro de um meio aquoso. Então, ele fala, uma solução aquosa de H3PO4, que é um ácido muito forte, um ácido sulfúrico muito forte, é ácida devido à presença de quê? Vê, é de água, aqui, a gente está vendo água aqui, a gente está vendo aqui fósforo, a gente está vendo aqui hidrônio, que é hidrogênio, fosfato. Hidrônio é quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Mas não. O que caracteriza uma substância como ácida é a presença principal do hidrogênio. A substância pode ser também que for, mas se ela tiver hidrogênio, ela tem a capacidade de formar acidez dentro do nosso corpo. Então, quando essa substância ela é diluída em meio aquoso, H3PO4, ela vai liberar aqui acidez, porque ela tem hidrogênio. Ela vai liberar o que a gente chama de H+. Liberou H+, tem acidez. Presença de hidrogênio na fórmula vai causar uma acidez dentro do organismo. A questão número 2, ele fala dos ácidos segundo a teoria da dissociação de Arrhenius. Arrhenius é um cientista que ele, pesquisando, ele nota que vai haver dissociação de íons.
essa dissociação de íons vai liberar hidrogênio. Se libera hidrogênio, vai causar acidez. Então, veja, são compostos moleculares, ao ser dissolvidos em água, geram H+. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? Quando o ácido é dissolvido em água, não é dissociação iônica, não. Ele está falando aqui como é o processo de formação de íons. Se é formar, é ionizar. Então, ó, não é dissociar aqui. Ó. Se é processo de formação de íons, ionização. A resposta é letra B de bola. Então, ele fez uma pegadinha com a gente. Como assim, professor? Ele colocou a palavra na letra A, dissociação iônica. Só que veja no enunciado. Como é chamado o processo de formação de íons? Se é formação de íons, ionização. Se você a quebra é dissociação. Dissociar é quebrar, é separar. Mas ele está perguntando isso não, ele está perguntando qual é o processo de formação de íons. Tranquilo? Beleza? Estou terminando, viu? Daqui a pouco eu pego ele. Meu piá que está solto aqui, a gente tem que ficar de olho. 3. Qual das alternativas abaixo, a seguir, indica somente indica somente ácidos inorgânicos. No primeiro ano, você vai estudar química. Química. De dois tipos. A química orgânica e a química inorgânica. Espera aí. Qual vai ser a diferença básica que a gente vai notar nas duas substâncias? Seja ela orgânica ou inorgânica. Pronto. O que a gente está estudando aqui é a química inorgânica. Por que eu está estudando química inorgânica? Porque é a química baseada em outras substâncias que não sejam o carbono, o elemento principal. Quando a gente estuda química orgânica, a gente estuda a química do carbono. É tudo relacionado ao carbono. Quais são as propriedades do carbono, como o carbono pode atuar nas substâncias. No nosso caso, a gente está estudando química inorgânica, que é baseada na química que não tenha o carbono como elemento principal. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou ver qual é das equações, qual é a alternativa indica somente, ó a palavra, vice, somente ácidos inorgânicos. Primeiro, eu vou ver onde é que tem hidrogênio
iniciando a reação. Veja, essa tem, essa não tem. Então, se essa aqui não tem o carbono, o hidrogênio iniciando, já não é ácida. Aí depois eu tenho aqui, letra B, também não tem aqui, ó. Letra C também. Mas, professor, aqui na letra D e na letra E, todas as duas têm hidrogênios levando o hidrogênio como elemento principal de início. Ok. Só que aqui, ó. Sua localização atual Só é que Recife. aqui, ó, eu tenho ácido carbônico nitrogênico e com enxofre. Eu tenho os três elementos juntos. Aí não vai caracterizar um elemento com acidez intensa. Aí a gente fica com a letra E, que tem aqui o ácido nítrico, o ácido fluoríco e aqui eu tenho o ácido carbônico. Aí ficou a letra E devido à presença aqui dos elementos que trazem uma maior carga de acidez. Nesse caso aqui, o enxofre neutraliza a acidez do composto. Aí nós ficamos com a letra E. A letra E é a letra correta com relação a ácidos inorgânicos. A presença desse carbono sozinho aqui, ó, junto com o enxofre, causou a neutralização da substância. Ok. Na questão 4, uma questão bem prática que a gente utiliza no dia a dia. Um comprimido efervescente antiácido é, em geral, uma mistura sólida de bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico, que é a vitamina C, que a gente utiliza geralmente, aquelas cápsulas, ácido cítrico, vitamina C. E aí, por isso que a gente falou na sala, que não é ideal que a gente fique tomando essas cápsulas efervescentes, porque é um ácido, e esse ácido pode ficar corroendo o seu estômago. E, às vezes, ácido acetil salicílico ou sulfato de magnésio. O ácido acetil salicílico é o que a gente chama de AS. Se eu colocar em água, o gás que se desprende durante a efervescência é o quê? Qual dos gases vai ser desprendido? Qual vocês acham aí? Esse gás também é desprendido quando a gente está fazendo pão. A gente coloca fungo e o fungo, ó, libera esse gás, faz o crescimento. Então, quando a gente coloca essa cápsula, ela vai liberar gases. Por isso que ela borbulha dentro da água. Qual será a substância que ele vai liberar? O que vocês acham? Qual é o gás que se desprende durante a efervescência do comprimido? O que vocês acham? Qual a ideia que vocês têm? O gás que se desprende aqui, ó, só pode ser esse aqui, ó. É o gás carbônico. Resposta, letra E. É ele que borbulha. Tá? Questão número 5. O ácido
cianídrico é o gás de ação venenosa, mais rápida que se conhece. Veja a ideia. A concentração de 0,3 miligramas por litro é imediatamente mortal. É um gás que se desprende rapidamente. É o gás usado nos estados americanos do norte, que adotam a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima foi, por ironia, a primeira vítima foi o seu descobridor, Carl Wilhelm Scheele, que morreu ao deixar cair um vidro contendo solução de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular seria bem simples. Não é um ácido? Aqui já tem enxofre. Não pode ser esse. Aqui já tem oxigênio. Não pode ser esse. Pior ainda esse aqui, que é grandão. Esse nem ácido é, né? Esse aqui tem hidroxila, tem OH. Só sobrou esse aqui bem simples, ó. Ácido cianídrico, que mistura gás carbônico, carbono, com o nitrogênio. Então, veja, um gás simples, mas com uma potência muito alta. Ele consegue rapidamente se volatilizar. Então, colocado em alguns locais, dentro de um frasco, por exemplo, se ele é jogado e ele libera esse gás, rapidamente ele é inalado. Se tiver alguém por perto, rapidamente absorve, vai para a corrente sanguínea e esses gases, eles impedem que o sistema nervoso continue levando estímulos para que o pulmão abra e feche, abra, contraia e relaxe. Contração e relaxamento. Então, o veneno, ele atua no sistema nervoso. O sistema nervoso não manda o comando para o pulmão abrir e fechar. A resposta, a fórmula do ácido cianídrico é ácido, que é H, cianohídrico. Por quê? Por causa do carbono e do nitrogênio. Tranquilo? E aí tudo bem. E aí tudo certinho. Com calma. Mais duas para a gente terminar essa ideia. Quando se coloca ácido clorídrico sobre uma concha do mar, ela é totalmente dissolvida. Veja, peguei uma concha do mar, coloco ácido. Sabe onde é que a gente tem ácido clorídrico? No estômago. Por que é importante a gente ter o HCl, que é o ácido clorídrico, no estômago? Porque, geralmente, quando a gente come alguma coisa, junto com essa alguma coisa, um sanduíche, estou na praia, você está na praia, você não lavou as mãos corretamente e vai comprar um cachorro-quente ali na praia. Quando você consome esse cachorro-quente, que pode estar cheio de bactérias, o estômago, que é ácido, que tem HCl, que tem esse ácido aqui, ó, esse ácido clorídrico aqui, ó, o ataque do ácido sobre o alimento dissolve o alimento. Mas se no alimento também tiver micro-organismos, bactérias, vírus, eles são mortos dentro do estômago. Só que nem toda substância ela é dissolvida pelo HCl. Por exemplo, quando você está no meio da rua, você vai tomar um caldo de cana, tem que ter muito cuidado. Por quê, professor? Porque, às vezes, o caldo de cana no meio da rua, a cana fica no chão. E o cara pega a cana e coloca na máquina. Se ali no chão tiver ovos de barbeiro, que é aquele besourinho, os ovos de barbeiro ingeridos
passam pelo estômago e não morrem. E aí você vai contrair a doença de Chagas, que geralmente é transmitida através da picada do mosquito. Você vai contrair a doença de Chagas através do caldo de cana que você ingeriu. Porque quando o cara colocou a cana na máquina que estava no chão, ali tinha ovos de barbeiro. Quando eu tomei o caldo de cana, ele passou pelo estômago. O HCl, que é um ácido que seria ele capaz de quebrar esse ovo aí e matar, ele não consegue. Aí a gente contrai uma doença que, na sua grande maioria, é passada através da picada do inseto, ela começa a apresentar seus sintomas à pessoa. Isso já aconteceu, viu? Um grupo de turistas foi de São Paulo para Santa Catarina e lá tomaram caldo de cana. Quando volta para São Paulo, faz o exame e percebe que eles contraíram a doença de Chagas. Isso não é normal que aconteça, é muito azar que a pessoa teve. Normalmente, a doença de Chagas é feita, pega através da picada do inseto. Esse gás HCl é o mesmo que é exalado na respiração animal. Portanto, o sal insolúvel que constitui a carapaça da concha do mar, peguei uma concha do mar, que é rica em cálcio, e coloquei ácido clorídrico, que é HCl. Quando eu coloquei isso, há desprendimento de gás carbônico. A gente falou agora que o ácido, quando ele é dissolvido, ele libera gás carbônico. Se ele libera gás carbônico, ó, a única fórmula que eu encontraria aqui para liberar gás carbônico é essa aqui, ó. Aqui tem CO3, gás carbônico aqui, ó. Eu tiraria o CO2. Então ficaria aqui na carapaça carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Portanto, o sal insolúvel que constitui a carapaça da concha do mar é a nossa amiga letra A. É o carbonato de cálcio. Beleza? Sétima questão e última. A respeito das substâncias denominadas ácidas. O estudante anotou a seguir, cuidado aqui, que aqui tem casca de banana. Ele pede para a gente colocar aqui quais os erros que ele cometeu. Primeiro, tem poder corrosivo, são capazes de neutralizar bases, são compostos por dois elementos químicos e formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Primeira, tem poder corrosivo. Aqui a gente coloca nem... Lembra que eu falei lá no início? Nem sempre. Nem todos têm poder corrosivo. 2. São capazes de neutralizar bases. Sim. Tanto a base neutraliza o ácido como o ácido neutraliza a base. Esse é meu pirraia fazendo aqui participação especial aqui na minha aula. 3. São compostos por dois elementos químicos. Não. Por que não, professor? Porque tem uns que têm mais de dois elementos químicos, ok? Se ele colocasse são compostos também por dois elementos químicos, está certo. Ele está dizendo que são compostos por dois elementos químicos. Não, então, nenhum nem três está correto. Já sabe que já tem a resposta, né? Quer ver? Na quarta, ele diz: formam soluções aquosas, sim. Condutoras de energia elétrica, corrente elétrica, sim. A gente utiliza essa dissociação de ácidos para gerar corrente
elétrica. Então, fica número 1, nem todas têm poder corrosivo. E 3, podem ser formadas por 2 ou mais elementos químicos. 2 ou mais elementos químicos. Tenho, por exemplo, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico H2SO4. Tenho 3 elementos de hidrogênio, oxigênio e enxofre. Então, tenho mais de um elemento. Ou posso ter somente 2. Beleza? Tranquilo? Que é o HCl, ácido clorídrico. Só tem 2 elementos aí. Massa, próxima aula a gente vai ver quais são as bases. Isso tudo aqui é ácido. Agora vamos ver bases. Valeu, fera!